Treinamento em circuito emagrece mais. Será que tá certo isso? Personal trainer, você já ouviu falar que treinamento em circuito na musculação emagrece mais? Pois bem, vem junto comigo que eu vou compartilhar com você agora um pedacinho da minha capacitação em método de treinamento para musculação. Mas antes da gente avançar, você primeiramente precisa entender o que é o treinamento em circuito. Vamos lá. Treinamento em circuito é aquele, tá? Onde a gente faz, então, a gente faz o seguinte, a gente conta voltas ao invés de séries, né? Se fosse um treinamento convencional, nós faríamos o seguinte, faríamos 2 ou 3 séries, por exemplo, no primeiro exercício, depois de 3 séries do primeiro exercício, faríamos 3 séries do segundo e assim por diante, tá? Agora, no circuito, ao invés da gente contar séries, nós contamos voltas. Então a gente faz, por exemplo, uma série esse exercício aqui, sem descansar, nós vamos para o segundo, sem descansar para o terceiro e assim por diante até chegar no último e depois a gente repete, começa a segunda volta, tá? Esse é o treinamento em circuito, tá? Então no circuito nós sempre contamos então número de voltas ao invés de número de séries, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Numa planilha de treinamento ficaria mais ou menos assim, né? Então, por exemplo, supino máquina, você faz de 10 a 15 movimentos aqui, tá vendo? E sem intervalo você vem depois pro leg press, faz de 10 e 15 movimentos, depois aí pro pulo e costas e assim por diante. Depois que chegar no último aqui, que no caso é o abdominal supra, você volta pro primeiro e aí começa a segunda volta, tá? A propósito, aqui nós estamos na ordem alternada por segmento. Quem fez o meu curso de montagem de treino para musculação sabe do que eu tô falando, tá? Mas enfim, o circuito é esse aqui, tá? Entendeu como é que faz o circuito? Agora vamos responder a pergunta. Será que o circuito emagrece realmente mais? Para responder essa pergunta, tá? Eu trouxe esse estudo aqui para vocês, ó. Esse estudo de 2011 do Alcaraz, tá? O que eles fizeram nesse estudo, tá? Eles pegaram 30 homens já treinados e dividiram eles em 2 grupos distintos. Um grupo que ia fazer musculação tradicional, tá? Tradicional, 3 de 15, por exemplo, 3 de 10, assim por diante. E um outro grupo que ia fazer circuito, tá? Eles treinaram, então, esses homens por 8 semanas, né, de treinamento, de 3 a 6 séries ou passagens em cada exercício, com carga de 6 RMs, tá? Intervalo. O grupo tradicional que teve intervalo, descansou 3 minutos aí entre as séries. Já o circuito, né, descansou apenas 35 segundos, ou seja, não descansou. Foi só realmente o intervalo de trocar de um exercício para o outro exercício. Praticamente não teve intervalo, tá? E quais foram os resultados? Vamos dar uma olhadinha então, tá? Eles analisaram força, e olha que interessante, ó, sem diferença significante para ganhos de força de um grupo ou do outro grupo. Isso significa que, tá? Tanto o grupo que fez o treinamento tradicional, como também o grupo que fez o circuito, aumentou força de forma significativa e sem diferenças, tá? Entre um grupo e outro. Ou seja, muita gente acredita, especialmente, que quando você faz o circuito, né, você vai ganhar menos força, porque você está menos concentrado ali, você aumenta mais a capacidade cardiorrespiratória e etc. Mas isso não é verdade. Agora vamos ver no que diz respeito ao emagrecimento, tá? Olha só que interessante. Sem diferenças significantes entre os grupos para ganho de massa magra e redução de gordura. Então, ambos os grupos também hipertrofiaram igual, tá? Hipertrofiaram da mesma forma e reduziram, tá, gordura também sem diferença significativa. Não houve diferença significativa no emagrecimento, na redução de gordura corporal dos indivíduos. Então o que acontece? O circuito ele não emagrece mais. Olha que interessante. Infelizmente ele não emagrece mais. Eu gostaria que emagrecesse mais. Mas os resultados são muito semelhantes no que diz respeito a ganho de força, tá? Ganho de massa muscular e também, tá, redução de gordura corporal. Agora, isso é um dado ruim? Não, não é um dado ruim, né? O que isso quer dizer? Vamos lá. Ó, observações do circuito que a gente pode levar para a nossa vida. Não prejudica os ganhos de performance se comparado ao tradicional. Então, os ganhos de força e ganho de massa magra, tá? Eles são muito similares. Outra coisa, ele economiza tempo, né? Para as pessoas que não têm muito tempo para treinar, por exemplo, o circuito pode ser uma ótima estratégia para conseguir treinar, então, e economizar tempo. Ótima estratégia para deixar a sessão mais dinâmica, tá? Para algumas pessoas, né, a musculação é monótona. E algumas pessoas, principalmente algumas mulheres aí, dizem que a musculação é muito chata, é repetitiva, é muito parado e etc e tal. Para essas pessoas, ó, ótima estratégia para um treino mais dinâmico, digamos assim, tá?
Use para essas pessoas que reclamam que a musculação é monótona o circuito, tá? Ó, em tese, gera maior sensação de esforço e emagrecimento para o cliente. Isso aqui é importante também, é legal. Nós já sabemos que o circuito ele não emagrece mais. Mas se eu tivesse um cliente de personal que quisesse emagrecer, eu certamente utilizaria a estratégia do circuito. Sabe por que eu utilizaria a estratégia do circuito para esse cliente de personal que quer emagrecer? Porque apesar dele não emagrecer mais, ele dá uma sensação maior de emagrecimento, dá uma sensação de esforço maior. Por quê? Porque o circuito ele é realizado sem intervalo. Então a capacidade cardiorrespiratória do indivíduo fica o tempo todo elevada. Então mesmo que a pessoa não emagreça mais, ela tem uma sensação maior de esforço. Então eu utilizaria como estratégia, principalmente se o meu indivíduo, tá? Ele quiser emagrecer, se o objetivo for emagrecer. Beleza? Vamos recapitular aqui, ó. Tá? Então olha só, não prejudica os ganhos de performance, economiza tempo, ótima estratégia para deixar a sessão mais dinâmica, em tese gera maior sensação de esforço, tá? E emagrecimento para o cliente. Mesmo que não emagreça mais, ele tem uma sensação de que emagrece mais, tá? E isso pode inclusive, de repente, influenciar no grau de motivação e fidelização dele dentro do programa de emagrecimento. Beleza? Bom pessoal, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado então desse conteúdo. Se esse conteúdo foi legal para você, não se esqueça de curtir aqui embaixo e compartilhar com outras pessoas que podem também se beneficiar deste conteúdo, beleza? Lembrando pessoal que nessa semana, tá? Para você que é personal trainer ou você que é estudante de educação física, nós estamos ofertando aí a minha capacitação em elaboração de planilhas de treinamento para musculação. Você que deseja aí abandonar o amadorismo e ser realmente profissional, aprender a fazer profissionais planilhas de treinamento para musculação, a oportunidade é nessa semana até domingo, apenas 10 de 11 e 18 ou R$ 97,90 à vista. Tá muito barato, tá bom? Para você deixar de ser amador e ser profissional realmente e ter profissionais planeiros de treinamento para musculação, para trabalhar no presencial ou para trabalhar à distância no online, tá bom? Para adquirir a oferta, o link está lá na minha bio. Não se esqueça que é só até o domingo essa oferta, beleza? Valendo, pessoal. Valeu!